Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial de uma forma mais tranquila e serena, com esse conjunto de síndicos 5 estrelas que aqui estão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ficar sempre a par de tudo o que acontece. E hoje quem vai dar o tema para nós é o Gustavo Moretti. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Olá, pessoal. Não sei que hora vocês vão assistir esse programa. Tá aprendendo, tá aprendendo. Hoje nós vamos falar de Copa do Mundo em condomínio, os seus reflexos, né? Os seus desvios que acontecem dentro do condomínio. Bom, o que a gente tem a falar desse tema tão repleto, né? Que nesse momento de festividade, de Copa do Mundo, né? Muitas coisas acontecerão no condomínio, né? Muitas regras serão quebradas, né? Principalmente com barulho, com ruído, com bandeiras. E é isso que a gente gostaria de debater, né? Trazendo, pegando um gancho, falando de bandeiras, que embora seja proibido pelo regulamento, convenção, colocar bandeiras na fachada, que muda a fachada, tem entendimentos diferentes, mas enfim, mas é algo que acontece, né? Não só em Copa do Mundo, mas normalmente acontece em jogos também, em jogos importantes. Quando um condomínio meu coloca a bandeira, assim, se for do Palmeiras eu deixo, mas se for do Corinthians, do São Paulo, qualquer outro lugar, obviamente a gente vai mandar tirar. Mas um dos problemas que vai acontecer são as bandeiras, né, do Brasil, do Portugal, da Argentina, que o pessoal vai colocar na sacada, e isso vai gerar questionamento, isso vai gerar polêmica, né, nos dias de jogos. Provavelmente o barulho, né? Ainda não sei qual que é quais serão os horários, né? Eu vi que tem uns que vão ser à tarde, mas se o jogo for à noite, certamente vai ter ruídos. E nós, embora existam as regras, né, gente? Vocês aí, como mais do que ninguém sabe, que existe a regra, mas existe o bom senso, né? É a mesma coisa que você proibir barulho no Réveillon, na virada da meia-noite. A festa acaba às 10 no salão de festas. Exatamente. Né? Então, a gente entende, né? A gente entende que devemos usar o bom senso nesses momentos e dar uma certa, né, liberdade para que o pessoal possa curtir e confraternizar. E até outra situação, os próprios funcionários, né? Como é que a gente vai também tratar essa situação dos funcionários, como é que a gente vai se organizar com isso, orientar eles como que eles devem se comportar, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, porque assim, chega numa hora de um jogo do Brasil, todo mundo quer assistir. Ninguém entra na portaria na hora do Brasil, fecha a portaria. Porque assim, ó, as pessoas passam 4 anos, eu falo com propriedade porque assim, eu como santista, né, às vezes a gente tem que dormir cedo para não passar raiva. Sim. Faz tempo que a gente não disputa nada, então eu não tenho esse problema de botar bandeira na janela. Mas assim, num horário de jogo do Brasil, todo mundo quer assistir, até o pessoal da portaria. Então a gente tem que orientar bem eles, como que deve acontecer, qual deve ser o comportamento. Né? Fazer o rodízio, né? Fazer o rodízio, ter toda essa situação. O condomínio, na verdade, eu digo que cada condomínio tem a sua particularidade. Depende muito como que aquela coletividade ali se comporta dentro daquela situação. Porque de repente você tem um condomínio de pessoas às vezes mais idosas e que não curtem essa situação do futebol, do esporte e às vezes não toleram, não querem tolerar essa situação da bandeira na janela. E a gente conversa, né, tal, e tenta se organizar. E tem outros condomínios que as pessoas vão, quase o condomínio por inteiro vai botar uma bandeira na janela, quase o condomínio por inteiro vai, o meu condomínio mesmo onde eu moro, as pessoas já estão se mobilizando para tentar assistir o jogo na área de lazer, né? Quem não gosta, com certeza vai acabar reclamando do barulho, mas faz parte, é o que tu falou, é um momento de confraternização entre as pessoas, a gente tem que ter um pouco de tolerância também, né? Antes de passar a palavra pro Mauro, nós falamos aí de tolerância, mas obviamente tem que deixar claro os limites, né? Sim. Por exemplo, fogos de artifício, Desculpa se você ia falar, mas então, fogos de artifício e rojão é complicado. Desculpa, mas passa mais. Mas pode ir agora é a sua vez. Agora eu não quero mais falar. Agora eu não sei sobre o que eu vou falar. Não, mas eu vejo assim, apesar de achar que toda essa questão de Copa do Mundo hoje mobiliza muito menos do que mobilizava no passado, eu acho que, assim, eu particularmente acho que a primeira Copa do Mundo que eu me lembro mesmo é de 82, com leves reflexos da de 78 ainda.
Mas não... Cara novo. Cara novo. Eu lembro bem a de 78. Então... 78 eu não sei onde eu tava. Na Argentina. Eu tava nesse plano ainda. Mas assim, eu vejo que a própria mobilização social do país, então, aquela coisa de pintar a rua, de todo mundo se reunir, tem diminuído bastante, tá? Mas é um momento que, quer queira, quer não, no Brasil sempre foi uma questão de união e de forças, aquela coisa assim que sempre existe, sermos o melhor futebol do mundo e aquela coisa toda. Então, eu acho que exatamente por isso a gente tem que ter um pouco dessa consciência com os limites, como você já colocou, que tipo, o pessoal vai ter um pouco mais de barulho, mas não pode soltar fogos. Você colocar uma bandeira do Brasil, da Argentina, de Portugal, seja lá do país de origem da pessoa, na janela é tolerável nesse período, coisa que, por exemplo, com questões políticas a gente já não pode aceitar, porque são questões diferentes nessa situação. Às vezes até por exemplo, finais de campeonatos importantes, a pessoa coloca ali para comemorar, uns 2, 3 dias a gente até aceita, depois disso a gente tem que pegar pesado. Agora, na Copa do Mundo você deixa ali, foi com um determinado período e beleza, depois todo mundo tira, todo mundo guarda, da mesma coisa que você tem. Às vezes o próprio condomínio quer se enfeitar para a Copa do Mundo, quer pendurar bandeirinhas verdes e amarelas, como geralmente acontecia muito na época de festa junina, né? Esse ano é que tá diferente aí nessa questão. Teve uma vez na Copa de 18, a gente fez como era aqui no... Mais conhecida como a última? Não, Copa de 14, perdão, que foi aqui no Brasil, ou foi de 18? Eu já não lembro mais qual foi. Brasil foi 14. Brasil foi 14, então essa foi a Copa de 18. Na Copa de 18, eu juro pra você que não lembro se foi 14 ou 18, mas teve, por exemplo, uma situação que a gente fez uma empresa chegou pra gente para patrocinar um evento grande dentro de um condomínio, então, com um monte de telão, sorteou TV de brinde, foi uma baita de uma festa com comes e bebes, então, e óbvio, você vai ter aqueles condomínios que vão reclamar da bagunça que está sendo gerada e não sei o quê, por quê? Porque o cara não gosta de futebol, sabe? Sim. Mas é o tipo de coisa que, de repente, você está no Brasil, você não gosta de futebol numa Copa do Mundo, cara, então só te sobrou viajar para algum outro país que não está classificado para a Copa de preferência, tá? Para poder se isolar do que acontece no país. Mas tem que ter muito limite nessa situação, vão ter os gritos fora de horário, sabe? Como acontece às vezes num jogo que você tem, por exemplo, a gente teve recentemente aí o jogo do Corinthians, o próprio jogo do Palmeiras, que, cara, você escutava gritos até não poder mais nas varandas e as pessoas vinham reclamar, você vai falar, pô, onde, não vou nem te dizer que a gente tem que ter bom senso, os condôminos têm que ter bom senso, os condôminos têm que subir o seu nível de tolerância. E as pessoas também, não significa que é porque é a Copa do Mundo que eu posso sair fazendo tudo. Tem que existir a boa dose aí de... Um dos grandes problemas e desafios aí também é a questão da bebida alcoólica dentro do condomínio, né? Porque o pessoal... Pô, tu tá roubando a pauta de todo mundo, né? Perdão. O pessoal bebe um pouco mais, né? É que eu não bebo, né? Mas as pessoas que bebem ficam um pouco mais alegres, animadas. É verdade esse bilhete. Bebe. Então isso entra dentro das regras de limites. Tomem cuidado, né? Se perceber que tá saindo um pouco do ponto, toma um pouquinho de água, dá uma segurada, né? Um pouquinho de água. Um pouquinho. Em relação à bandeira, que a gente fala, existe a questão dos times também, né? Que põem guarda-bandeira, embora tenha times aí no Brasil, né? Que tá há muito tempo que não posta, não coloca nenhuma bandeira. Talvez você não se preocupe com isso. Porque por essa ser a bandeira dele já tá amarela, né? A nossa bandeira, né, Mauro? A nossa bandeira tem sido muito utilizada, né? A nossa bandeira aqui do nosso time, né? Mas a sua tá até amarelada já, né? São bicampeões da segunda divisão, deixa pra lá. Mas, na verdade, a gente nunca disputou esse torneio. Na verdade, assim, existe uma outra situação que em dias de jogos as pessoas tendem a se confraternizar, receber amigos. Então, numa casa, num apartamento que tem 3, 4, vira 10, 12, e aí, como você falou, as pessoas ingerindo bebida alcoólica, e aí o time faz um gol, e a pessoa vai gritar, e às vezes, talvez até mais aqui em São Paulo, vocês tenham locais que tenham pessoas de outros países. Sim. Argentinos, né? Franceses, pessoas que às vezes vão se reunir. Esses vão se reunir mais ainda, porque a pessoa está ali e vai trazer as pessoas que são... Os poucos amigos que ele tem nesse país, desse país, daquela comunidade, para estar
E aí é o que você falou, eu acho que passa muito mais pelo bom senso dos moradores e a tolerância, entender que é um momento único, né? É um período, não é todo dia. E da mesma maneira também, as pessoas que vão se confraternizar também ter essa, que nem você falou, eu não posso tudo, né? Eu tenho que ter um limite, eu tenho que saber também às vezes, se eu tenho uma pessoa doente no apartamento ao lado, então a gente tem que também ter esse controle. Eu acho que a nossa parte como síndico é a mais difícil, porque a gente vai ouvir dos dois lados, vai ter que ponderar, tem aquilo que você já falou em outros programas, não é a minha opinião, né? Tipo assim, eu tenho a minha opinião, mas ali não cabe a minha opinião. Cabe, eu vou ter que analisar os fatos, de repente, sei lá, até o conselho. Eu acho importante, às vezes, orientações, né? Informativos, né? Se divirta, mas com consciência e para outra pessoa também que não quer se divertir, entender que é um momento único. De repente, esses jornalzinhos que a gente está fazendo aí também é uma boa... Só pegando o gancho, Walter, desculpa te cortar aí, mas eu acho que uma coisa que você falou que é bem importante também, a gente tem que lembrar que a Copa do Mundo não é só jogo do Brasil. Sim. Sabe, você tem o jogo da Argentina, você tem o jogo de Portugal, você tem o jogo da Itália, da Itália não. Da Itália não vai ter jogo, desculpa. Eu pensei nisso quando eu fui falar, por isso que eu falei a França. Você tem o jogo da Inglaterra, da França e tudo mais, você vai ter esses jogos aí que as pessoas vão querer assistir. Sim. E as pessoas que estão daquela nacionalidade, que estão aqui ou de como forma os brasileiros fazem lá fora. Exatamente, que eles também vão se reunir, também vão gritar fora de hora, sabe? Então a gente precisa ter essa tolerância com tudo. E eu acho que uma coisa que foi bem colocada aqui também é trabalhar direitinho a escala dos funcionários. Pô, o jogo vai acontecer às 4, então, pô, mexe com a limpeza para que eles saiam um pouco antes, para que ele possa assistir, ou dê estrutura para que eles possam assistir no local, sabe? Não significa, pô, eu já cansei de assistir jogo também no meu ambiente de trabalho quando eu estava atuando na área de tecnologia. Então assistia com o pessoal lá, mas isso não significa que depois eu não volte a trabalhar, não volte a fazer as coisas, ou que alguma coisa não acontecia durante a Copa do Mundo. Eu trabalhava com coisas de internet, né? Enquanto tá jogando o Brasil, não cai site, cai, entendeu? A gente tem problemas aí que a gente tem que atuar nesse processo também, e a gente vai continuar atuando, mas é montar todo um planejamento para que o condomínio sofra o menos possível de consequências e de impactos com isso, sabe? Independente de vir título ou não, mas tem que ser programado para a Copa do Mundo inteiro essa ação. Uma coisa que eu pensei agora, em datas magnas, né, não se aluga o salão de festa, tem que ter sorteio. Mas talvez a questão agora de Copa do Mundo, né, como que a gente pode tratar o uso, né? Porque muitos moradores se interessarem em reservar, né? E vai ser aquela corrida para a data, né? A gente pode talvez, sei lá, propor um sorteio ou até fazer algo diferente. Hoje, se for todos os moradores, podem utilizar, né? Sem taxa, eu acho que você pode colocar, por exemplo, às vezes você tem um salão lá que já tem uma infraestrutura com televisão, deixa a televisão ligada lá, fala assim, ó, quem quiser traz o seu negócio, tá aberto para todo mundo assistir o jogo, entendeu? Acho que às vezes fica a dica. Fica a dica. É que às vezes o que eu entendi que o Gustavo tá falando, assim, tipo, eu quero reservar o salão para ir assistir com os meus amigos de fora, não com pessoas do mas condomínio. Eu acho que aí cabe dentro daquilo que você falou, que cada condomínio é um cenário. Então você vai ter que analisar cada caso. Eu tive um condomínio que ele tinha 8 salões de festas, então você não tinha problema com relação a essa situação na época da Copa do Mundo. Assim como eu tenho condomínios que o salão de festas não cabe 10 apartamentos juntos, entendeu? Então são coisas que a gente precisa efetivamente planejar para cada condomínio. E até se aquele condomínio vai aceitar essa mudança de regra no meio do caminho também, né? Sem ter tido uma conversa antes com os moradores, sem ter essa decisão anterior e de repente você deixar como está hoje. Porque se você tem uma pessoa já planejando fazer uma coisa com os amigos ali no teu condomínio e você falar que não vai rolar, aí você vai pegar. Por isso que eu falo, vai ter que analisar cada caso e tratar, olhar. Fazer enquetes, não sei, tem que trabalhar essa informação. Hoje é um programa não tão longo, né? Mas assim, pra gente colocar as ideias e levantar o tema, né? Até
porque talvez esse seja um problema de vários síndicos por aí, que talvez não sei nem se pensaram nisso ou não, e que vão se deparar com isso, porque assim, a gente viveu isso na Copa de 2018, eu já estava como síndico, na Copa de 2014 também. Na Copa de 2014, que foi no Brasil, eu tinha lá no meu no condomínio mesmo, eu era síndico na época, e teve um rapaz lá que alugava quase todos os jogos do Brasil, ele reservava o salão de festas para trazer os amigos e fazia lá. Né? De 14 eu assistia muito com os meus amigos também. Mas tu sabe que aquela tropa lá, eu preferia até que ele estivesse no salão de festa, porque se ele levasse aquela tropa para dentro da casa dele, aí o bicho ia pegar. Eu tava com um salão de festa de um condomínio no 7x1, então... Vamos encerrando por aqui, mais um programa, e a gente sempre fala que os temas são sempre ligados ao dia a dia, né? A gente não inventa nada, está sempre ligado às nossas necessidades. Curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Estamos nas plataformas de podcast. Até o próximo programa.